Estamos agora no terceiro tópico da nossa lição da Escola Sabatina, uma lição onde estamos considerando um tema bastante interessante sobre pedra viva. Nesse terceiro tópico, vamos falar sobre um outro aspecto da pedra que é mencionado por Pedro no seu escrito, uma pedra de tropeço. Primeira pergunta, irmão André, cite uma qualidade atribuída a Jesus e como ela se relaciona com a mensagem do Evangelho para os pecadores. Bem, eu acredito que a ideia que se queria colocar aqui é a qualidade de ser uma pedra principal, uma pedra de esquina, uma pedra de base. Que serve como fundamento para uma construção. É fundamento para a construção. E o que acontece? Por que isso se relaciona com a mensagem do Evangelho para os pecadores? O pecador jamais vai conseguir embasar a fé dele em nada que não seja a pedra principal, em nada que não seja Cristo. Por mais que tem hora que parece que é rocha de escândalo. Não, mas fazer isso, veja, Luzirlei, nos dias de Cristo, pensar em um Deus que se humilhou, se fez homem, naquele tempo em que os deuses gregos eram reconhecidos como deuses exaltados, né? Orgulhosos, que se alegravam em humilhar as pessoas, nós vemos um Deus que vem se humilhar pelas pessoas. Isso era uma mensagem assim... O oposto, né? O oposto daquilo que eles estavam acostumados. O que Paulo diz é escândalo. Escândalo, exatamente. É como algo assim a ser reprovado. Não, eu não quero isso, eu quero um Deus que acabe com os romanos, que acabe com um Deus poderoso. E chega Jesus, o manso, o humilde, o puro, o suave, o bondoso, o que tira a sua comida e dá para aquele que tem fome. Assim chega Jesus. Porém, essa vida estabeleceu a base para todo cristão. E aí, quando o cristão entende isso, ele entende o Evangelho. Por isso, a característica de uma rocha sólida, a característica de uma pedra de esquina que aguenta toda a crítica, todo o peso, tudo que vem contra ela, ele suporta com humildade, com mansidão, com amor. Essa é a base do Evangelho. E isso Pedro considerava no caráter de Cristo, né? E por isso dizia uma pedra viva, poderosa, forte, mas viva, trazendo vida para aqueles que o ouviam, né? Então, Cristo, através da mensagem do Evangelho, Cristo é central no Evangelho, né? Não existe Evangelho sem Jesus Cristo. Não existe. Então, Cristo é o personagem principal do Evangelho. E quando Pedro, na última expressão do irmão André, também pedra viva, né? Então, além de ser o fundamento, ele transforma todos aqueles com quem o Evangelho, exatamente, ou que abrem o coração para o Evangelho. Porque se fosse apenas uma rocha sólida, fria, ainda que existisse, né? Mas fria, poderíamos nos quebrar ao tocar nela, ao cair sobre ela, mas ficaria por isso. Mas pelo Evangelho nós somos transformados. Ele quebra e refaz. E refaz. Não apenas quebra, né? Mas ele nos quebra para nos refazer. Para refazer. Nos fazer novas criaturas. Fazer diferente. E se a gente parar para pensar os discípulos que trabalhavam com Cristo e como Jesus pegou aquelas pedras brutas e as transformou em joias preciosas, a gente vai ver que não existe outro fundamento, não existe outra base, né? A não ser o poder transformador do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Pergunta B. Como sabemos que até as pessoas familiarizadas com a verdade presente correm o risco de tropeçar na palavra? Esse aqui é um aspecto muito sério, né? Nós somos um povo muito privilegiado, porque nós temos a palavra de Deus. Nós temos uma lição maravilhosa como essa que nos fala de Jesus como nosso fundamento.
Mas nós podemos transformar este este privilégio em orgulho e achar que nós somos melhores do que alguém, de que nós temos vantagem sobre outros. E aí a gente precisa lembrar que durante todo o período dos apóstolos, eles não aproveitaram o que eles deveriam acerca da presença de Jesus, exatamente porque eles se achavam bons, né? Eles se achavam superiores. Perderam a oportunidade. Perderam né? a oportunidade. A inspiração menciona que depois que Jesus subiu aos céus, eles oravam e eles pensavam em quanto eles perderam. Se lamentavam por Se isso. lamentavam, choravam por isso. Quanto mais eles poderiam ter aproveitado a presença de Cristo. E isso é o que pode acontecer conosco. Nós acabarmos tropeçando, né? Na bênção que Deus nos deu, que é o conhecimento, deixando de lado os privilégios, deixando de lado as responsabilidades e pensando apenas nos privilégios. Porque, Luzilei, isso aqui é muito sério. Nós temos o privilégio de conhecer a verdade para transmiti-la. E se não o fazemos, estamos em risco diante de Deus. E alguns de nós pode ser que não a transmitamos e ainda nos orgulhemos de possuí-la. Aí, nesse caso, aí é que vem a aplicação da mensagem à Laodiceia. Olha, cuidado, se você diz que é rico, está enriquecido e não tem falta de nada, cuidado, porque você precisa do ouro, você precisa do colírio, você precisa da veste. E se não usar isso, é morno, e eu vou vomitar você da minha boca. É muito sério isso aqui. Então nós podemos, de repente, nos orgulhar do conhecimento, nos orgulhar da luz que temos, né? Da posição, do privilégio que o Senhor nos concede de sermos conhecedores de verdade tão maravilhosa, tão especial. Mas esta verdade, num primeiro momento, não frutificar na minha vida, né? Exatamente. Eu conheço muito sobre reforma de saúde, conheço muito sobre a vontade de Deus nos diversos aspectos da minha vida, mas a prática está aquém, não está correspondendo com a luz. E isso será levado, né, inclusive, diante do tribunal divino. Exatamente essa parcela entre a luz recebida e a prática que está aquém. E esse estado é bastante complicado, como disse o irmão André, porque é o estado mencionado ali do sétimo período, né, que é exatamente o período que nós estamos vivendo, período da igreja de Laodiceia, onde existia essa mornidão. Mornidão porque diz que tem, mas a vida não está de acordo, né? Mas o detalhe que ainda quero ressaltar aqui, quando nós lemos a carta à igreja de Laodiceia, faz menção de que estão cegos. E nesse sentido, é uma característica de que a pessoa ela não sente a necessidade, ela não percebe, ela não vê que ela não está vivendo à altura da luz que Deus já permitiu conhecer. Quando ela olha para si, ela diz, não, eu vivo sim, está tudo certo, está tudo de acordo, eu penso que está tudo bem e não intervenha na minha vida, né? Mas não é assim. E esse estado, como mencionado na carta à igreja de Laodiceia, é um estado bastante complicado exatamente por essa falta de percepção, de autoentendimento da realidade, de saber que está em falta, de saber que está distante do caminho do Senhor, de que apesar da luz, mas não está vivendo de acordo com ela. Uma frase da nota diz assim, foi-me mostrado o lamentável estado do povo de Deus. Eles haviam se afastado dele e se tornado mornos. Tem a teoria da verdade, tem o conhecimento, mas não seu poder salvador. Não existe a prática, não existe a mudança de vida. As atitudes, às vezes, são mais semelhantes às do mundo do que estão de acordo com a vontade de Deus. Esta é uma mensagem que, às vezes, nós nos orgulhamos. Não, essa mensagem,
a igreja de Laodiceia se refere a outro povo, se refere a outras denominações. Nós somos de outro período. Precisamos almejar ter uma característica semelhante à de outro período. Mas a própria, inclusive teve uma lição interativa do trimestre anterior, que o convidado fez esse comentário. A própria atitude de pensar que eu não sou como esses, não sou como os demais, que são frios, são mornos, já é uma atitude que nos coloca exatamente dentro dessa situação aqui. Cabe a nós arrependimento, humilhação, buscar o quebrantamento em Cristo Jesus, para que não venhamos a tropeçar na pedra de esquina, no fundamento. Ao invés de estarmos alicerçados sobre Jesus, ter em Jesus o fundamento da nossa vida espiritual, às vezes nós tropeçamos em Jesus como muitos faziam lá na construção do templo. Quando a pedra no primeiro momento foi rejeitada e ficou colocada de lado, muitos se esbarravam e talvez comentavam, né? Por que não tira essa pedra daqui? Só fica atrapalhando. Quantos hoje, de repente, estão se esbarrando em Jesus, estão reclamando porque não quero ser paciente, não quero ser piedoso, não quero ser amorável, não quero ser misericordioso como Jesus. Tira ele daqui. Eu quero essa vida de produtividade, essa vida de conquista, quero essa vida que o mundo está exigindo das pessoas desse presente século. Vamos refletir sobre isso. Novamente, vamos repetir a pergunta. Para você, quem tem sido Jesus? A pedra que incomoda ou o fundamento da nossa existência? Olá, querido irmão e amigo. Você que todos os dias está conosco estudando a lição da Escola Sabatina. Eu tenho um recado especial para você. Deus tem proporcionado ricas bênçãos a todos nós. Bênçãos através do Ministério Conectados com Deus, onde todos os dias o Senhor tem nos permitido comunicar mensagem de salvação a milhares de pessoas. Isso é uma bênção. Nós ficamos muito felizes por isso. No entanto, nós precisamos fazer ainda muito mais do que tem sido feito até o presente momento. Mas para fazer mais, nós precisamos de recursos. Precisamos da generosa contribuição dos nossos irmãos. E nesse instante, eu quero apelar ao coração de todos vocês para que separem uma oferta especial para dedicar ao Ministério Conectados com Deus, para ajudar o programa Lição Interativa, para ajudar a produção das lições das crianças, das lições dos adolescentes, a produzir conteúdos para os demais canais aqui deste ministério. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho com outras pessoas. E nós, desde já, oramos para que o Senhor continue derramando ricas bênçãos sobre todos aqueles que generosamente já têm contribuído com o ministério Conectados com Deus.